Não existe sensação de liberdade igual àquela de pilotar uma moto, ainda mais nos anos 70 e 80, quando a obrigatoriedade do uso do capacete não era tão imposta quanto hoje. O vento no rosto, a sensação de estar voando, o domínio sobre a máquina. Quem já teve essa oportunidade sabe exatamente como é. E naqueles anos de liberdade total, algumas motos se tornaram lendárias. Itens especiais em suas épocas e objetos do desejo de muita gente. Vamos relembrar algumas delas de forma resumida neste vídeo. Bem-vindos ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. Deixe seu like e faça sua inscrição. No vídeo de hoje, motos que marcaram época. CB400. Em 1980, a Honda lançava uma moto de desempenho superior que logo se tornou um sonho de consumo para os consumidores mais afortunados. A CB400 era silenciosa, com um motor inovador e uma potência muito além das motos mais vendidas da época. Apesar da menor potência, ela foi a aposta da Honda para substituir a CB750. A CB400 esteve no mercado por 14 anos, contando com a sua evolução, a CB450. Uma rápida ficha técnica da CB400, 395 cilindradas, motor de 4 tempos, arrefecimento a ar, combustível a gasolina, potência máxima 40 cavalos a 9.500 RPM, torque máximo de 3,2 kgf a 8.000 RPM, transmissão de 6 marchas e a injeção dela era carburada. Yamaha DT180. Essa moto inaugurou em 1981 o segmento de uso misto, pois é uma moto para a cidade e também para fora de estrada, com uma construção própria para isso. Suas versões, incluindo a 180N e a 180Z, duraram no mercado nacional até 1997, uma das vidas mais longas de modelos de motos no país. A Yamaha DT180 é considerada a responsável por popularizar o off-road no país. Assim, tanto foi precursora das trilhas pelo imenso território nacional que até hoje é facilmente encontrada em encontros, eventos e provas até hoje. Já avistar uma nas ruas e em bom estado de conservação é tarefa bem mais difícil. A DT180 tinha 176,4 cilindradas, motor de 2 tempos com 1 cilindro, arrefecimento a ar, combustível a gasolina, potência máxima de 16,70 cavalos a 7.000 RPM, torque máximo de 1,74 kgf a 6.500 RPM, alimentação a carburador, partida no pedal e transmissão de 6 velocidades. Honda Turuna. A 125 ml Turuna era uma descendente da CG 125. Foi lançada em 1979 como uma moto mais esportiva para atrair o público jovem. Uma de suas novidades foi o paralama dianteiro pintado e não cromado. Foi fabricada até 1986. A Turuna tinha motor de 4 tempos OHC, 124 cilindradas, 1 cilindro, torque máximo de 1 kgf a 9.000 RPM, câmbio de 5 marchas e desenvolvia uma potência máxima de 14 cavalos a 9.000 RPM, atingindo aí velocidade máxima de 115 km por hora. Honda CG 125. Essa é praticamente o Fusca das motos. Lançada em 1976, foi a primeira moto fabricada no Brasil após o fechamento das importações naquele ano. A Yamaha já fabricava uma moto de 50 cilindradas havia 2 anos, praticamente uma mobilete, mas foi a CG a primeira moto de verdade. Pela mecânica simples ou pela economia, o fato é que a CG 125 é líder de mercado até hoje, sendo o veículo mais vendido no país. Na época de seu lançamento e nos anos seguintes, foi a responsável pela popularização das motocicletas entre nós. E de lá pra cá, a CG foi só ganhando versões, né? Só no Brasil, desde 1976, são quase 7 milhões de CG 125, sem contar a CG 150, agora 160, que começou a ser fabricada em 2004 e já soma mais de 4,8 milhões de motos. Estamos falando apenas do Brasil, mas a linha CG 125 também é vendida em outros países da Ásia. As primeiras CGs possuem 124 cilindradas, motor de 4 tempos, arrefecido a ar, combustível a gasolina, potência máxima de 11 a 8.500 RPM, torque máximo de 1 a 5.000 RPM, transmissão de 5 marchas
injeção eletrônica, suspensão convencional. E vale lembrar também que a CG possui infinitas versões. Tem a CG Fan, Cargo, Today, Titan, Titan ES, Titan KS, Titan KSE, Fan KS, Fan ESD, Fan ES e muitas outras. Yamaha Ténéré. Com o nome inspirado em um dos desertos atravessados pelo antigo Rally Paris-Dakar, a Ténéré foi uma moto robusta, de uso misto e com excelente motor. Basicamente um trator sobre duas rodas. Lançada no mercado nacional em 1988, ela era fabricada em Manaus e seguia o mesmo modelo da Ténéré fabricada na Europa, desde 1985. Foi a pioneira em usar partida elétrica para este segmento. E vale lembrar que neste vídeo vamos usar a Ténéré 600 como exemplo. Ela possui cilindrada de 595, motor 4 tempos, arrefecimento a ar, combustível a gasolina, potência máxima de 42 cavalos a 6.500 RPM, torque máximo de 5.1 kgf a 5.500 RPM, transmissão de 5 marchas, injeção, um carburador TK Y27PV e suspensão dianteira telescópica e com partida elétrica também. A Agrale. Um acordo de cooperação técnica com a italiana Cagiva fez da pequena fábrica gaúcha de tratores uma ousada fábrica de motos genuinamente brasileira. Em 1984 chegaram ao mercado os primeiros modelos da Agrale SXT 16.5 e Elephant 16.5 de uso misto, mas com inovações técnicas ainda inéditas, mesmo comparadas às gigantes do ramo. Ao longo dos anos foram lançados diversos modelos de potências maiores também, até 97, quando elas deixaram de ser fabricadas. E neste vídeo vamos utilizar o exemplo da Agrale 16.5. O pequeno motor de 125 cm3 e 2 tempos tinha arrefecimento a água e desenvolvia potência de 16,5 cavalos. Isso explica a denominação 16.5, que não indicava 165 cavalos de potência, como muitos imaginavam, e com um torque de 1,72 kgf. E o curioso é que a Agrale surgiu com um pequeno radiador que fazia a sua refrigeração. CBX 750, a famosa 7 Galo, comercializada no Brasil entre 1986 e 1994, foi uma evolução da japonesa CB 750, uma lenda que foi sucesso mundial desde o final dos anos 60. As primeiras 750 4 vendidas no país eram importadas e receberam esse apelido, 7 Galo, por causa do jogo do bicho, já que o galo corresponde ao número 50 nesse jogo. Na época não existia nada parecido no mercado nacional, o que causou um verdadeiro furor nos apaixonados por motos. A partir do ano seguinte, a moto começou a ser nacionalizada, com parte dos componentes importados e o restante fabricado aqui, o que prejudicou a sua performance. As CBX 750F foram fabricadas até 1994 e venderam pouco mais de 11 mil motos nesse período. Ela possuía 747 cilindradas, motor de 4 tempos, arrefecimento a ar, combustível a gasolina, potência máxima de 82 cavalos a 9.500 RPM, torque máximo de 6,5 kgf a 8.000 RPM, 6 velocidades na transmissão. Sua injeção contava com 4 carburadores e partida elétrica. Yamaha RD 135. Aqui vamos destacar apenas os modelos RD 135 e RD 350. A história da RD começou com a produção no Brasil da RD 125 em 1982. Já em 1987 aumentou-se a potência de 123 cilindradas para 132 cilindradas e nasceu a famosa RD 135. Tanto o modelo 125 quanto o modelo 135 tiveram uma versão mais esportiva, a RDZ, que ficou até 1993. A RD 135 permaneceu até o ano 2000. Ela possuía 132 cilindradas, motor 2 tempos, arrefecimento a ar, combustível a gasolina, desenvolvendo 16 cavalos a 9.000 RPM, torque máximo de 1,72 kgf a 8.500 RPM e transmissão de 5 marchas, com injeção carburada, RD 350. Certamente você já ouviu falar dela, afinal a Yamaha RD 350 marcou época no mercado de motos brasileiro e rivalizou com a Honda CBX 750 a 7 Galo, o que provavelmente foi o maior
embate sobre duas rodas já visto no país. Vamos falar sobre a segunda geração da esportiva, produzida no Brasil de 1986 a 1995. Carinhosamente apelidada de Viúva Negra, ela chegou ao Brasil e ficou conhecida em 1974, 2 anos antes do início da proibição das importações de carros e motocicletas, e não chegou a ser fabricada aqui. Com uma entrega de potência de forma abrupta e baixa capacidade de frenagem, logo ela recebeu o apelido Viúva Negra em homenagem ao inseto mortal. Era movida por um motor de 2 tempos, 2 cilindros em linha de 347 centímetros cúbicos, que chegava a 39 cavalos a 7.500 RPM e 3,8 kgf de torque a 7.000 RPM. Sua segunda geração foi lançada no final de 1986, já como o modelo 1987, e marcou o início de um novo momento da marca japonesa no país. Amazonas, a maior moto do mundo, surgiu em 1978, num segmento em que eram únicas e por isso ficaram famosas por todo o planeta. Utilizando um motor Volkswagen refrigerado a ar e com diversas adaptações, essa gigante tinha até marcha ré. Elas eram muito maiores e mais pesadas do que qualquer moto nacional e foram por muito tempo as motos com maior cilindrada já fabricadas. As motos foram feitas até 1989, recentemente retomando as atividades associadas a uma empresa chinesa. E o supermotor da Amazonas era de 1.584 cilindradas, 4 cilindros opostos, 2 válvulas por cilindro, comando no bloco e refrigeração a ar. Potência de 56 cavalos a 4.500 RPM, torque de 10 kgf a 3.000 RPM, alimentação em 2 carburadores, câmbio de 4 marchas, inclusive a ré. CB500-4. O seu nome original é Honda CB500, mas ela fez sucesso e ficou conhecida como CB500-4, uma máquina que até hoje carrega a aura de ter sido um dos mais cobiçados objetos do desejo da sua época e de ter se tornado um ícone da fábrica de Hamamatsu, com porte de rainha entre as médias cilindradas. O modelo foi lançado em 1971 como uma opção mais leve, compacta, econômica e mais simples de pilotar em comparação com a CB750. Ela foi fabricada apenas entre os anos de 1971 e 1973, mas continuaram sendo vendidas até o fim dos estoques, sendo então substituídas pela CB550K, que não chegou a vir para o Brasil. Somente em 1975 é que a CB500-4 chegou até o nosso mercado. Nesse mesmo ano foi lançada a versão CB550K2, que trazia as mesmas modificações de embreagem, a caixa da CB500F, o grafismo de tanque da CB750, mas mantinha os 4 tubos de escape separados. O lançamento da CB500-4 também foi resultado de uma pesquisa de mercado feita pela fábrica, que detectou o desejo do público de uma moto com peso e dimensões mais razoáveis do que a grande CB750. A Honda CB500 tinha 498 cilindradas, o motor tipo 4 em linha de 4 tempos, uma potência de 48 cavalos a 9.000 RPM, velocidade máxima de 179 km por hora, sistema de refrigeração a ar, transmissão a corrente, caixa de câmbio de 5 velocidades. Honda XL 125. A Honda lançou a XL 125S como uma versão de menor porte e mais básica da linha XL, visando atender o público iniciante nas motos de uso misto. O modelo ficou conhecido como XLinha e possuía o mesmo motor da 125ml. O sucesso do produto foi grande também com a versão XL 125 Duty, que atendia a uma demanda do público frotista e também era utilizada no meio rural. A XLinha possuía 124 cilindradas, motor de 4 tempos, arrefecimento a ar, combustível a gasolina, potência máxima de 12,5 cavalos a 8.250 RPM, o torque máximo de 1 kgf a 8.000 RPM, transmissão com 5 velocidades, injeção carburada. Honda XL 250R. A Honda XL 250R nasceu para concorrer com a DT 180 da Yamaha. Com design robusto, a moto tinha o diferencial frente à concorrente de ser equipada com motor 294 cilindradas monocilíndrico de 4 tempos e refrigerado a ar. Altamente tecnológica se comparada com o que havia no mercado nacional até então, a XL 250R começou a ser vendida no Brasil, com mínima diferença de tempo em relação ao seu lançamento mundial.
E não demorou muito para que ela ganhasse a versão XLX 250R. Surgiu como uma evolução da XL 250R e adotava o sistema de dupla carburação. Sua produção foi até o ano de 1994, sendo que as últimas versões da moto voltaram a ter novamente um único carburador. Hoje a motocicleta reúne entusiastas dos modelos de uso misto fabricados no Brasil. Tá aí então um rápido resumo da XLona. Yamaha TT 125. A Yamaha TT 125 foi a primeira motocicleta Yamaha todo-terreno nacional de fábrica. Baseada na mecânica e estrutura da RX 125, foi completada por equipamentos projetados para permitir o seu uso também fora da estrada. A Yamaha TT 125 pôde rodar na cidade, sendo até bastante rápida para sua categoria, podendo chegar a 107 km por hora. Os pneus são do tipo Trail, sendo uma solução intermediária que permite rodar tanto na cidade como fora do asfalto. O motor da Yamaha TT possuía 123 cilindradas, motor de 2 tempos, arrefecimento a ar, o combustível a gasolina, potência máxima de 12,5 cavalos a 7.500 RPM, o torque máximo de 1,5 kgf a 6.500 RPM, transmissão de 5 velocidades, injeção carburada. Mobilete. Tudo bem, não é uma moto de verdade, mas foi o primeiro veículo motorizado de muita gente que cresceu nos anos 70 e 80. As mobiletes eram basicamente bicicletas com um motor abaixo de 50 cilindradas, que pela legislação brasileira não exige a habilitação do condutor. Foram fabricadas primeiro pela Garelli e em seguida pelas tradicionais fábricas de bicicletas Caloi e Monarch. O motor da mobilete possuía 49,9 cilindradas. A potência declarada pelo fabricante era de 3 cavalos de potência e com autonomia de 35 km por litro. E um fato curioso sobre as mobiletes. Provavelmente muita gente fez isso. Na falta de combustível, a mobilete poderia ser movimentada, destravando a polia e usando como se fosse uma bicicleta. Interessante. A Vespa é uma das mais populares scooter de todos os tempos. Fabricada pela italiana Piaggio, o modelo evoluiu ao longo do tempo e esteve presente no Brasil em diferentes épocas. Por aqui, sua história é cheia de idas e vindas, sucessos e infortúnios. O que não faltam são lembranças. A Piaggio Vespa começou a ser vendida em 1946 na Europa. No Brasil, o modelo chegou na década de 50. Eram opções de 3 e 4 marchas motorizadas por um propulsor de 150 cavalos de 2 tempos, movido a gasolina. Nessa primeira incursão, as vendas duraram de 1958 a 1964. Depois de um tempo, a moto Vespa foi criada da sociedade entre a Caloi e a Piaggio, visando a expansão das operações. Com isso, foi trazida a PX200Z. O design era semelhante aos modelos anteriores. O modelo foi um sucesso de vendas, tanto que em 1987, a moto Vespa expandiu o catálogo para 3 versões, a top de linha LED Start, a GT e a básica S. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e faça sua inscrição. Hoje falamos de motos clássicas do Brasil, grandes ícones, que se fosse pra gente falar delas na íntegra, o vídeo ia ficar muito longo. Fizemos este pequeno resumo para você matar saudades aí dessas feras que fez a alegria de muita gente. Obrigado por mais uma audiência e até o próximo vídeo.